Bom dia, muito obrigada. Hoje vamos ler João capítulo 5. João capítulo 5, que está no Novo Testamento. João capítulo 5, a partir do versículo 1, eu vou ler. Eu vou ler João capítulo 5, versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Nós lemos até o versículo 9. Pessoal, nós, dessa vez, estamos falando sobre Lucas capítulo 15, sobre o segundo filho. Quando nós lemos a Bíblia, o trabalho de Deus não é vago, é exato. A Bíblia nos mostra isso. Porém, a maioria das pessoas estão pensando sobre a vida de fé de uma forma muito vaga. Tem muitas pessoas assim. Porém, quando chega uma temperatura certa, exata, ela começa a ferver. Quando a água chega a 100 graus Celsius, então ela começa a ferver. Uma vez, quando eu estava em Daejeon, depois que acabou a conferência em Seul, eu fui para Daejeon. Naquele tempo, era um inverno muito rigoroso. De Daejeon até Cheonan, eu fui de Seul até Cheonan, demorou 40 minutos. Mas até Cheonan não tinha formado gelo ainda. Mas a partir de Cheonan, lá a estrada começou a ficar congelada. Porque aí de Seul até Daejeon demorou 6 horas. Naquele tempo, quando eu escutei o rádio, em Cheonan até Seul, naquele tempo a temperatura era de 1, 2 graus. Depois que eu passei de Cheonan, então como estava ficando cada vez mais noite, então estava ficando menos 1 grau, menos 2 graus. Era pouquinho o grau de diferença, porém a estrada começou a ficar congelada, começou a ficar escorregadia e começou a ter muitos acidentes. E por isso demorou 6 horas de viagem. Então de 20 graus até 1 grau tem muita diferença, mas não se torna gelo. Mas de 1 grau até menos 1 grau, essa pequena diferença já começa a congelar. A vida de fé também é assim. A gente pensa de uma forma muito vaga. Mas quando a gente lê a Bíblia, tem aquele momento exato onde o Espírito Santo de Deus pode trabalhar. E a Bíblia nos mostra exatamente isso. No coração de vocês, se vocês entrarem nesse ponto exato onde Deus pode começar a trabalhar, independente se é homem, mulher, velho ou jovem, inteligente ou burro, bonito ou feio, independente disso tudo, a partir desse momento, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar. Se a gente não conseguir chegar nesse ponto,
de uma forma muito vago. Se eu orar, Deus vai escutar minha oração. Então, se eu for para a montanha, eu orar bastante. Se eu ler bastante a Bíblia, se eu fizer muitas boas obras, ler a Bíblia, cumprir os mandamentos. Então, tem muitas pessoas que pensam que vão ser abençoadas dessa forma. Deus não é um Deus vago. Deus tem um ponto exato onde Ele pode trabalhar. E quando a gente ultrapassa esse ponto exato, o trabalho de Deus começa a surgir em nós. E isso é muito impressionante. Ontem à noite, a gente falou sobre quando o pai trabalha e quando o filho trabalha. O segundo filho, com muitos bens, foi para uma terra distante, gastou tudo de uma forma dissoluta. E assim, como ele ficou com tamanha dificuldade, ele foi morar com uma pessoa daquele povo e aquela pessoa mandou ele cuidar dos porcos. E aquele segundo filho que estava no chiqueiro dos porcos, por mais que ele quisesse ser limpo, mas ele comia igual ao porco, ele dormia igual ao porco, ele vivia igual a um porco. Vocês acham que ele ia poder tomar banho lá? Se vocês acham que ia poder ter um tanque para ele poder lavar a roupa dele? Por mais que ele se esforçasse a ficar limpo, ele fizesse todas as coisas para ficar limpo, mas o segundo filho continuava sujo, dormia hoje e amanhã de manhã estava com cocô de porco, xixi de porco, a roupa dele estava suja. Realmente, cada vez mais ele estava ficando mais imundo, cada vez mais estava ficando igual ao porco. O segundo filho, enquanto ele estava no chiqueiro, por mais que ele se esforçasse, continuava com fome, continuava a se encher com as alfarrobas que eram dadas aos porcos, mas ninguém dava de comer a ele. E no final, ele falou que na casa dos meus pais trabalhadores tem comida com abundância e eu aqui morro de fome. Por mais que ele se esforçasse, o esforço do homem, a obra do homem, todas as coisas, o suor do homem, jamais pode purificar o espírito do homem, jamais pode fazer com que o espírito do homem fique santo e glorificado. Mas quando ele voltou para a casa do pai, o pai começou a trabalhar. O segundo filho só ficou parado. E assim ele ficou muito limpo. Por mais que ele ficasse parado, o segundo filho começou a ficar santo, começou a ficar glorificado e começou a ficar de barriga cheia. É porque ele passou de um certo ponto, porque foi daí em diante que ele pôde receber tamanha graça de Deus. Eu gostaria com que cada um de vocês pudessem passar esse ponto, porque assim, certamente, Deus, cada um de vocês vão poder experimentar o trabalho de Deus com certeza. Por isso, hoje de manhã, eu gostaria de falar sobre isso. Primeiramente, como é que Deus trabalhou dentro de mim? Eu gostaria de falar sobre isso. Então, eu fazendo trabalho do Evangelho de Deus, porque eu também sou pessoa, eu tenho que comer, porque eu sou uma pessoa, eu tenho que andar de carro, eu tenho que vestir roupa, eu também tenho que gastar dinheiro. Porém,
Como que Deus me ajudou sobre esse assunto de dinheiro? Eu gostaria de falar sobre isso para vocês. Quando eu estava no seminário, quando eu estava recebendo treinamento de fé, o nosso seminário, ele tinha um tema. Se você realmente é servo de Deus, tudo que você precisa, ora para Deus, porque assim Deus vai te escutar. Jamais espere alguma coisa do homem. E quando você orar, não dá nem pista para o homem do que você está orando. Você somente ore para Deus. Nós recebemos esse tipo de treinamento. Por isso nós tínhamos fome, não tínhamos dinheiro. Cada vez que não tinha sapato ou roupa, a gente orava. Então a gente orava, porém no meu coração, eu tinha o coração, nossa, só porque eu oro, será que Deus vai me escutar? Então para que as pessoas vão trabalhar? Então é só orar. Então, continuamente surgiu no meu coração que se eu orasse, Deus não ia escutar minha oração. Aí os irmãos, eles que estavam recebendo treinamento junto comigo, eles passaram muitas vezes fome. E uma vez a gente foi pregar fora, só que a gente era um frio muito rigoroso. E a gente, quando a gente estava voltando, tava muito frio, a gente parou como é que chama? Caminhão. Mas a gente pediu carona para um caminhão, justo um caminhão que tinha aquecedor. A gente entrou nesse caminhão. A gente ficou muito agradecido. Mas no caminhão tinha um aquecedor, só que tava voando carvão, pozinho de carvão do chão do caminhão. E o nosso terno era branco, né? Só que ficou todo preto. E mesmo assim a gente teve que ficar com a camisa toda preta. Por isso, assim, conforme a promessa de Deus, se eu orar, Deus vai me escutar. Então, essa fé não estava dentro do meu coração. Mas, teve um dia que eu tive que tomar uma decisão. Em 1963, quando eu fui para a pequena igreja do interior de Jampali como evangelista, a missão me chamou para segunda-feira, um chamado para segunda-feira ir para Daegu por uma reunião da missão. Então, ir para Daegu não tinha problema, mas o problema era o dinheiro para pegar o ônibus, né? Então, era 82 quilômetros, né, de distância da cidade onde eu estava. Hoje em dia demora 1 hora, mas naquele tempo demorava 4 horas, né? Mas eu não tinha dinheiro para ir para Daegu. E desde aquele tempo que eu recebi esse chamado, eu fiquei orando, Deus, me proveja esse dinheiro. Eu não posso pedir para ninguém. Porém, eu não vou pedir para ninguém, mas eu gostaria que alguém soubesse disso. Eu gostaria que alguém soubesse disso e que me desse dinheiro. Porque eu, sem dinheiro, realmente para Daegu era um fardo grande para mim. Aí chegou quinta, sexta, sábado, eu orei, porém eu não tinha nenhum tostão que eu recebi da oração. Aí chegou no domingo. E como eu era evangelista, eu tive que conduzir o culto. E depois que eu acabei de conduzir o culto, eu fiz o momento dos anúncios. E eu falei, amanhã eu vou para Daegu. Eu falei assim, né? Só anunciei. E no meu coração, eu tive um coração. Até parece que os irmãos vão escutar isso. E eles sabem que eu não tenho dinheiro. Mas será que nenhum desses irmãos vai me dar dinheiro? Então, depois acabou o culto à noite. E eu falei à noite de novo no anúncio que eu ia para Daegu amanhã. Depois que acabou o culto, os irmãos na escuridão, 2 irmãos estavam indo embora na escuridão da noite. Mas eu fiquei pensando, nossa, será que não vai vir ninguém dessa escuridão da noite? Evangelista não tem dinheiro, né? Mas o senhor não tem dinheiro, então usa esse pouco de dinheiro. Eu estava com esperança no meu coração de que acontecesse isso, que alguém viesse me dar dinheiro.
E depois eu fiquei vendo as costas dos irmãos indo embora e eu esperei 30 minutos, mas ninguém voltou para mim. Eu fiquei muito inconformado com isso. Daí naquela noite eu dormi. Aí de manhã eu acordei e eu peguei a mala para ir para Daegu, mas dentro do meu bolso eu não tinha nem um tostão. Então eu orei tanto, mas por que Deus não me escutou? Aí eu queria pegar o ônibus. E a cidade de Changpali. Então, eu estava andando numa estradinha. E começou a entrar muitos pensamentos dentro de mim. Então, o último pensamento, aí o meu último pensamento estava se aglomerando aonde? O lugar onde tem que pegar ônibus, ali do lado daquela estrada mora um irmão nosso. E aquele irmão, ele tem um trabalho, e a esposa dele tem uma papelaria ali. E ainda mais, ele é o tesoureiro da nossa igreja. Na casa dele, com certeza, aquela casa sempre vai ter um trocadinho. Então, no meu coração, o meu coração estava indo para a casa daquele irmão. Porém, eu pensei, se eu fosse de manhã naquela casa, ele ia perguntar, por que o senhor, o evangelista veio aqui? O senhor vai para Daegu, né? Mas tem dinheiro? Devia ter me falado se não tinha dinheiro. Então eu estava imaginando sozinho. Aí no meu coração, eu estava querendo entrar naquela loja para pedir dinheiro. Então eu tive um coração, nossa, então eu não posso entrar naquela casa. Então no meu coração, eu tive que coração? Então eu não vou para aquela casa. Por mais que eu não entre naquela casa, mas se eu passar lá na frente, aquele irmão vai falar, ô evangelista, para onde que o senhor vai tão cedo? Vem tomar um café pelo menos com a gente. O senhor vai para Daegu, né? Tem dinheiro? Tá com dificuldade, né? Então eu sozinho comecei a pensar essas coisas. Então quando eu via, a minha imagem era muito triste. Então, a minha vida inteira, eu vou ter que viver pregando o evangelho. Mas será que eu quero viver a minha vida inteira dessa forma? Eu não quero viver assim. Porque eu não tinha dinheiro. Eu fico esperando do outro, ficar pensando assim. Essa minha pessoa realmente era muito miserável. E quando eu via, eu também realmente eu era uma pessoa muito coitada. Então, 1, 2 vezes podia acontecer isso. Porém, a minha vida inteira eu viver assim, como é que eu posso viver assim? E naquele dia, teve uma decisão que eu tomei no meu coração. Deus, eu não quero viver assim. Se eu não for para Daegu, eu não vou. Se eu não puder ir, eu não vou. Agora, eu não quero mais seguir meu pensamento humano. A pessoa que parece que tem dinheiro aos meus olhos, eu não quero depender dessas pessoas. Realmente, eu quero parar de viver esse tipo de vida. Deus, se eu não for para Daegu, então eu não vou poder ir. Pronto, então vai ser assim, Deus. Eu somente vou olhar para o Senhor. E naquele dia, eu decidi o meu coração. Então era para eu passar na frente da casa daquele irmão, mas por querer, eu dei volta para não passar na frente da casa daquele irmão. Porque se Deus quiser me dar dinheiro, Ele pode não me dar através desse irmão. E se Ele não quiser me dar dinheiro, por mais que eu vá na casa daquele irmão, Ele não vai me dar.
그때까지 내가 Até então, eu 인간적으로 가능한 쪽에다 이제 기대를 두고 estava me apoiando 사람의 no 생각을 homem. 따라 내가 Eu estava vivendo, seguindo o pensamento do homem. Porém, 버리고 eu joguei todo o pensamento humano fora 하나님만 바라보자. e somente queria olhar para Deus. 굶으면 굶고 Se for para passar fome, eu vou passar. Se eu não puder, eu não vou. Se eu for morrer, eu vou morrer. 그날 정- Naquele dia, eu coloquei essa separação no meu coração. 그 형제님 집을 이제 지나왔어. E assim eu passei da casa desse irmão, né? 대구 가는 버스가 Daí, eu fui para a estação e estava vindo o ônibus de Tegu, para Tegu. Tava escrito em vermelho bem grande Tegu. Aí eu pensei, ah, tinha que entrar naquele ônibus, mas eu não tenho dinheiro, o que eu faço? 못한 버스가 내 앞에 딱 서는 거예요. Mas aí eu estava esperando e o ônibus parou bem na minha frente. 뒤를 봐도 아무도 없고 내 혼자밖에 없네. Eu olhei para trás, mas não tinha ninguém. Só que aí, de repente, a porta do ônibus abriu. 하는 말이다 싶어. Aí eu pensei, não, ele tá falando para eu subir no ônibus. Daí eu subi. 타니까 Aí eu subi. Só que ali na frente 친 자매님이 그게 안 tinha uma irmã senhora. 빨리 와요. Aí ela falou pra mim, ô evangelista Park, senta aqui. Daí eu sentei do lado dessa irmã. 버스가 시내를 벗어나 막 달리니까 E era um ônibus, né, pra cidade. Então veio o cobrador cobrar o dinheiro da gente. 없지요. Aí eu não tinha dinheiro. 그냥 자매님 저 돈이 없습니다. 바뀌면서 내 Aí eu falei pra irmã, não tenho dinheiro. Aí ela falou, eu sei, evangelista Park. E essa irmã pagou o dinheiro do ônibus pra mim. 그러면서 저한테 이런 이야기. Aí ela me falou, 그 창에서 조금 더 올라가면 se subir um pouco mais ali, tinha uma cidade chamada Mari. 마리가 이 자매님의 친정이에요. E é a casa da mãe dela ali na. 밥으로 혼자서 E essa irmã era viúva e ela vivia em Tegu sozinha como costureira. Em Mari vivia a mãe dela sozinha. E uma vez, 2 vezes por semana ela vinha ver a mãe dela. 하나님 말씀이 E essa irmã falou, 내가 돈이 como lá no interior, a minha mãe vive bem no interior, ela não tem dinheiro, né? Não tem nenhum tostão. Então, como eu trabalho com dinheiro, então sempre que eu vou para casa da minha mãe, eu somente deixo o dinheiro da passagem e todo outro dinheiro eu dou tudo para minha mãe, tudo que me tem de moeda. 타는 길까지 와서 E a minha mãe veio comigo até o ônibus, aí na estação de ônibus, daí tava vindo o ônibus, 줘야 하는데 aí ela tinha que dar o dinheiro para a mãe dela, mas daí o que aconteceu? O ônibus vinha, ela tinha que dar dinheiro, mas ela não conseguia, ela ficava empurrando o dinheiro para dentro. Daí ela não deu dinheiro e entrou no ônibus. Aí a irmã falou, nossa, por que não deu dinheiro para minha mãe? Nossa, eu tô ficando velha, eu tô ficando egoísta. Então, ela falou que eu tava com a bolsa na mão. Ela pensou, então Deus preparou esse dinheiro para dar para o evangelista Park. Aí ela falou, motorista, para o ônibus que aquele homem vai comigo. E assim a irmã pagou a passagem para mim. 대구 가니까 E a gente estava indo para Tegu. E essa irmã me levou para casa dela. 정심을 잘 E ela preparou um almoço para mim. 돈을 빌리는 모양이야. E eu acho que ela foi pegar dinheiro emprestado em algum lugar e pegou um chumacinho de dinheiro e botou no meu bolso. E falou, evangelista Park está trabalhando bastante, né? Pode ir embora bem. 그날 저녁에 E naquela noite eu 자기 위해서 자다가 자려고 e eu queria dormir e eu comecei a orar. 오늘 일어났던 일을 E eu comecei a pensar em toda aquela coisa que tinha acontecido naquele dia. 내가 그 손, Se por acaso eu tivesse passado na casa daquele irmão 하나님은 그 자매님을 tesoureiro, 준비했는데 então Deus já tinha preparado dinheiro para mim através daquela irmã. Então aquele ônibus teria passado. 기도해도 하나님 Então, 응답 안 하신다고 그렇게 생각. eu ia ter pensado que eu oro para Deus, mas Deus não me responde, então eu não ia ter fé. 그로부터 제가 40여 년 동안 살고 E assim, vivendo por 40 e poucos anos, 한 번도 nenhuma vez 내가 돈이 필요하다. eu falei para um homem, eu preciso de dinheiro, eu tô com dificuldade. Eu nunca falei isso. 한 번도 내가 Nenhuma vez 감시를 해본 적 없어요. eu estendi a minha mão para o homem. 제가 대전에 있을 때 Quando eu estava em Tejon, 심장이 많이 안 좋아가지고 o meu coração não era bom. E assim, em 1999, eu fui curado completamente do meu coração. E assim, toda manhã eu fazia jogging. 서대전 여자고등학교 No começo,
eu só dava uma volta, né, 300 metros, né, em volta de um quarteirão, e depois continuamente eu comecei a correr. 1km. Agora eu posso correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, até 4 quilômetros eu posso correr. 그러니까 아침 운동을 하니까 Por isso, eu fazendo exercício de manhã, meu coração, minha saúde ficou muito boa. Porém, o dia que chove, eu não posso correr. 비가 오는 날도 뛰고 싶은 Quando chove, eu também tenho vontade de correr. 그러다가 내가 러닝머신을 하나 샀다. Aí eu pensei, eu tenho que comprar então uma esteira para mim. 제 아내가 백화점에 갈 때 같이 한번 가서 Aí a minha esposa foi pro shopping, uma vez eu fui junto com ela e eu vi as esteiras. Aí eu vi uma esteira que era agradável aos meus olhos. Aí eu pensei, ia ser tão bom se eu comprasse para mim. Só que aí no meu coração, 이렇게 한번 기도를 하자. eu pensei, eu vou orar para Deus uma vez. É tudo bem eu comprar. Mas aí eu não comprei e voltei para casa. Aí eu orei, Deus, me dê uma esteira. 그리고 내가 집회를 갔다 왔는데 우리 집에 Aí depois que eu voltei da conferência, eu vi lá no meu quarto uma esteira muito linda. 야 이거 누가 갖다 놨냐? Aí eu pensei, aí eu falei, nossa, quem trouxe essa esteira pra cá? 나영순 자매가 갖다 놨. Foi a irmã Nayong-son que trouxe pra cá. 그 자매님이 Essa irmã, 가게를 하다가 ela tem uma loja de esporte. 나이가 들어가지 E como ela estava velha, ela, por 3 anos, estava arrumando para fechar a loja. Aí eu pensei, nossa, por que compraram uma esteira aqui para a igreja? Essa irmã, ela me encontrou e falou para mim. Aí eu falei, ô irmã, por que você trouxe uma esteira para casa dos outros? Aí essa irmã falou para mim. 스포츠 가게를 하다 이제 Eu estava com uma loja de esporte e eu ia vender essa loja para outra pessoa. E como ela já estava velha, ela queria descansar. 넘겼는데 Então, ela deixou todos os outros materiais na loja, mas ela não ia conseguir vender essa esteira. 인계를 받는 분이 그건 자꾸 공짜로 달라는 거야. Só que aquele homem estava pedindo de graça aquela esteira. 이 자매님이 그거 Essa irmã, ela achava muito caro, então ela achou muito desperdício dar de graça. Ela falou, não, eu preciso dessa esteira para minha casa, eu vou fazer exercício. E aí ela levou até a casa dela. 자매님은 운동도 안 하는데 E essa irmã nem faz exercício, naquele apartamento tão pequeno. Por 3 anos ela deixou a esteira na casa dela. 그런 거예요. E aí ela tropeçava sempre nessa esteira. 그러다가 Daí, ela pensou, 사님 요즘 조기가 ultimamente o Pastor Park está fazendo jogging, né? Então ia ser bom eu dar para ele. Daí ela lembrou de repente de mim. 줘라. Aí ela pensou, aí ela falou, então leva isso pro Pastor Park. 여러분 저는 그게 그냥 Eu 하나님이 주신 게 아니고 realmente acho que não foi a irmã que me deu. 하나님이 기도 응답으로 Foi pela resposta da oração que eu fiz para Deus. E eu não duvido nada disso. 여러분 저는 제 삶 속에서 Dentro da minha vida, 하나님이 살아서 같이 대화를 하고 Deus, eu conversar junto com Deus. 하나님이 어려울 때 도우시고 Cada vez que eu fico com dificuldade, Deus me ajuda. E assim, 주 예수보다 더 귀한 것이 없네. realmente não existe nada mais precioso do que Deus nesse mundo. 것으로도 Em qualquer lugar, 바꿀 수가 없는 거예요. não existe nada que Deus não possa transformar, mudar. 그런 간증을 하려면 Se eu quiser testemunhar isso, eu vou ter que ficar a noite inteira testemunhando e não vai ter fim. 하나님이 Deus. 이런 얘기를 하면 Quando eu falo isso, as pessoas dizem, porque é pastor fala isso. 같습니다. Nós somos igual ao pastor? 못해요. Nós não conseguimos fazer isso. 그 생각이 믿음의 삶을 못 살고 As pessoas dentro desse pensamento esse pensamento não deixa com que as pessoas possam viver pela fé. 강에 뛰어내리면 빠지고 여러분도 Se o pastor cair no rio, ele vai morrer afogado, assim também como as pessoas. Qualquer outra pessoa, não é? 싸도 Até pastor, 아파트에 뛰어내리면 머리 깨지고 se pular de um edifício, vai quebrar a cabeça. E se vocês pularem, vocês também vão quebrar. É a mesma coisa. 새로 된 줄 아시고 Vocês acham que a cabeça de um pastor é de ferro? 차에 부딪히면 차가 Você, 차가 깨져요. se o carro sofrer um acidente, então o pastor vai ser quebrado e vocês também vai acontecer a mesma coisa. 우리가 Porém, nós, 신앙이라는 게
O que é a vida de fé? 이 마음이 어떤 선을 딱 넘어서면 Se a gente ultrapassar tal limite desde esse momento, Deus vai começar a trabalhar. 너무 그때부터 신앙이 E a partir desse momento, a vida de fé começa a ficar muito divertida, fácil, legal, feliz, alegre. Começa a ficar alegre. 저는 지난 40년 살면서 Pelos 40 e poucos anos que me passaram, 환란이 많았고 mais do que outras pessoas, passei por dificuldade, tive muitos problemas, mais do que qualquer outra pessoa, tive dificuldades. 그런데 그 Porém, 하나 mais do que qualquer outro, 말미암아 através de Deus, 않는 게 não existe nada 없었습니다. que não tenha sido resolvido através de Deus. 하나님은 오늘 아침 이 자리에 모인 여러분 Hoje de manhã, cada pessoa que está reunido aqui, 원하십니다. Deus deseja estar dentro de cada um que está aqui hoje de manhã. 주가 되시기를 원하십니다. Deus deseja ser o Senhor de cada um de vocês presentes aqui. 하나님이 되 여러분의 인생을 Deus deseja conduzir a vida de cada um de vocês aqui presente. 이야기를 하나만 더 하겠습니다. Então eu vou falar só mais uma coisa. 제가 배 아팠다 나은 관련해 오늘 그 이야기를 좀 더 해볼게요. Eu gostaria de testemunhar um pouco mais sobre a minha dor de barriga. 오래전입니다. Há muito tempo atrás, 저도 한 20여 년 전 이야기입니다. é uma história de há 20 e poucos anos atrás, eu tinha úlcera. 위궤양이 아주 심해서 Úlcera no estômago, e estava muito forte. 3개월 동안 위궤양으로 고생을 했는데 Por 3 meses eu sofri por causa 7kg 버릇이 빠져. dessa úlcera. Eu perdi 7 quilos em 3 meses. Então, até minha calça estava frouxa, o meu paletó estava frouxo, o meu corpo ficou muito magro. 매운 거, 신 거, 짠 거, Ardido, amargo, azedo. 진짜 먹으면 속이 따가워. Qualquer coisa que eu comia assim, ficava queimando o meu estômago. 자몽 주스를 좋아하니까 Eu gosto de suco de... Chamon, 뭐죠? 옛날 어느 Eu gosto de um suco azedo, né? Então sempre tem na minha casa. Mas antigamente eu gostava tanto de suco de laranja, mas me dava uma azia muito forte. Eu já não podia mais tomar isso, porque me dava azia, né? Então eu já não podia nem mais tomar isso. Mas um suco de jamon é muito mais forte, muito mais azedo do que de laranja. E hoje eu tomei 2 copos. 저는 제 그 위장이 이제 Então o meu estômago, 하지만 me desculpa, mas os pastores, é muito difícil ter um estômago bom. 보통 이런 집회 나가면 Se for para uma conferência assim, 아침 뭐 대충 먹어요. come de qualquer jeito de manhã. 점심을 보통 오후 3시에 먹는 O almoço come às 3 horas, 지나가던 차가 정신주가 막 porque aí a gente, até antes de começar a conferência, a gente já come assim para estourar a barriga. 그리고 오후 3시에 먹고 지금 Aí a gente almoça às 3 horas e a janta já é 5:30, 6 horas. Como é que vai comer então? Não come. 정식으로 아침 점심 한 끼만 먹는 Então na conferência é tipo uma refeição só, café da manhã e almoço, né? Assim. 아무것도 안 보여요. 배가 고파서. Então, depois da conferência eu não vejo nada. 잘 되는지 몰라요. Eu não vejo nada e eu só fico com fome. Minha barriga começa a roncar muito alto. Aí o que me dão eu como, mandu, caju quente, qualquer coisa eu como depois que acaba a conferência da noite e durmo direto. 전화를 해요. Então sempre o meu estômago me liga. Olha, dono, você acha que eu sou de ferro? Você acha que eu sou de pedra? Por favor, né? 위궤양이 걸려서 Então, como eu estava com úlcera, me queimava muito o estômago. 속다가 오는 거 E na noite, essa queimação. 새벽 때만 잠이 저절로 깨 속이 따가우니까. Então, eu não precisava nem colocar alarme, porque eu já acordava logo por causa da queimação. Então, quando eu comia qualquer coisa, já me dava diarreia direto. 한양대학병원을 갔어요. Aí eu fui para um hospital. 최일영 박사라는 분이 그것도 전문의. Aí tinha um doutor 약을 que falava que era úlcera. E ele me deu um remédio. 먹으니까 E assim que eu tomei o remédio, 세상에
Então, eu vi, nossa, existe gente que vive com tamanho conforto assim, meu estômago ficou muito calmo. Ele falou, cada colher de arroz você tem que mastigar 100 vezes. Então, quando eu mastigava 20 vezes, já derretia toda a comida e já não tinha mais nada na minha boca. Aí eu pensei, eu só por consciência eu mastigava 100 vezes, mas mesmo assim eu estava fazendo diarreia. Então eu tomei o remédio por uma semana. Realmente. Então, depois de uma semana, que passou uma semana, tomando o remédio, não tomando, estava igual a dor. E como a conferência já era 6 meses antes, né, marcada, então como é que eu podia desmarcar? E quando eu ia para casa, as pessoas não me conheciam. Ah, pastor, come bastante, aquelas frituras, aquelas massinhas de arroz, todas aquelas coisas tão gostosas. Realmente. Aquela papinha de arroz. Eu tinha que mastigar a papinha de arroz 100 vezes e assim mesmo eu fazia diarreia. Eu queria morrer. Aí estava chegando o verão. E um dia eu estava orando de madrugada. Né? Aí, Deus, eu tô com muita dor no estômago. Eu não vou poder aguentar esse verão com esse estômago. No verão tem tantas coisas para eu fazer. Com esse estômago eu não vou poder fazer nada. Faça com que a minha barriga possa ser curada. Eu estava com muita dor no estômago. Então eu orei, cure o meu estômago, por favor. Depois que eu acabei a oração, eu falei amém e queria abrir meus olhos. Porém, entrou logo um versículo no meu coração. Que versículo é esse? Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Parecia que Deus estava falando no meu coração. E foi assim que esse versículo surgiu no meu coração. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E será assim convosco. Essa palavra foi a palavra que Deus me mostrou. Então eu vou orar, eu vou acreditar que eu recebi. Então, Deus, eu estou com dor no estômago, Deus, por favor, cure. Então, se eu acredito nisso, eu tenho que acreditar que eu já fui curado. Se eu acreditar que eu já fui curado, então eu posso comer kimchi, posso comer doenjang, posso tomar sorvete, posso tomar café, eu posso comer todas as coisas. Eu também, quando eu tinha úlcera, né, quando meu estômago não era bom, eu comia melancia e me dava diarreia. Tomava leite e me dava diarreia. Eu comia macarrão e me dava diarreia. Então não podia tomar leite. Mas na palavra da Bíblia está escrito: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então, se eu pedir para ser curado, então, se eu acreditar que eu já fui curado, então Deus já me curou. Então, posso comer kimchi, posso tomar sopa, posso tomar café. Então, eu achava que assim o meu estômago ia ficar furado. Na palavra da Bíblia está escrito: se você crer, você vai receber. Mas no meu coração eu não tinha essa fé. Hoje de manhã, eu estou querendo falar isso para vocês. Porque vocês são pessoas, vocês têm pensamentos. Mas
O motivo de não conseguir ter uma vida de fé 생각 때문에. é por causa desse pensamento, é por causa do pensamento. 우리가 하나님이 에덴에서 선악을 Nós, 먹지 말라고 했어요. Deus falou para nós no jardim do Éden para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não éramos para comer, mas Adão e Eva comeram e eles jogaram fora a palavra de Deus e aceitaram a voz de Satanás. E a partir desse momento, o ser humano começou a aceitar a voz de Satanás. 만일 우리가 하나님의 Porém, 마음을 받아들이면 se nós aceitarmos a palavra de Deus, se a palavra de Deus vai estar viva no nosso coração trabalhando, se a gente aceitar a voz de Satanás, então a palavra de Satanás vai estar viva no nosso coração e essa palavra vai trabalhar. 우리 속에 도둑질해라, 살인해라, Então Satanás dá um pensamento, rouba, adultera, mente. Ele não fala isso pra gente. Ele dá um coração lascivo dentro da gente. Ele dá um coração de acreditar em nós mesmos. E assim Satanás dá um ódio no nosso coração. 악을 넣어줘요. Ele coloca maldade no nosso coração. 유다 그러나 가만히 있는데 Um dia Judas Iscariotes estava parado sozinho, sentado, e Satanás veio para dentro de Judas Iscariotes e deu um pensamento, vende a Jesus. 살았어요. E assim Judas Iscariotes vendeu a Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia. 마귀가 그래놓고는 자기가 Depois que Satanás colocou isso, colocou o diabo no coração de Judas Iscariotes, depois que Judas vendeu a Jesus, ele falou, Satanás colocou que pensamento, você matou a Jesus, você vendeu a Jesus, você tem que se matar, você tem que se matar, você tem que se matar. E assim Judas Iscariotes se matou. 여러분 우리는 그냥 우리 Pessoal, nós, 나서 일하는 것 não, 같지만 parece que simplesmente surge um pensamento dentro de nós e esse pensamento trabalha. Porém, Satanás sempre está colocando um pensamento dentro de nós. 근데 그게 너무 신기한 게 Mas o mais impressionante de todas as coisas 그 생각하고 é que esse pensamento e a palavra de Deus 안 맞는 거예요. não combina em nada, não combina em nada. Esse pensamento não combina nada com a palavra de Deus. 그러니까 여러분 Por isso, 누구든지 간에 qualquer um de vocês que seja, 우린 다 아담의 후손이에요. 그렇죠? por que eu sou descendente de Adão, não é? Tá certo? 그렇기 때문에 여러분 속에 Por causa disso, dentro de vocês, sem parar, Satanás coloca o pensamento. 여러분의 생각이 아니라 E esse pensamento não é de vocês. 생각이기 때문에 Porque esse pensamento é de Satanás. 생각은 Esse pensamento 말씀하고 정반대가 é completamente contrário da palavra de Deus. 생각을 따라서 가면은 E se a gente for seguindo esse pensamento, 때로 믿음을 얻을 수 jamais poderemos adquirir fé. 버려야 Nós temos que jogar fora o pensamento para poder vir a fé. 이사야 55장에서 Em Isaías capítulo 55, 만날 만한 때 찾아라. está escrito: 계실 때 그를 부르라. 악인은 그 길을 Buscai, Senhor, enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, 뭘 버리고 que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus. O que ele falou para jogar fora? Os pensamentos. Eu estava com dor de barriga. Eu estava com diarreia. Eu tinha muito sofrimento. 하나님 Deus, 배가 아픕니다. eu estou com dor de barriga. 낫게 해 주십시오. Cure a minha barriga. Eu orei. 성경 말씀에 E a palavra da Bíblia diz o quê? 기도하고 구한 것은 받은 줄로 믿어라. 그러면 너희 그대로 Tudo quanto em oração pedires, crede que recebeste, será assim convosco. 성경이 말씀하시기를 Então a Bíblia diz o quê? 아픈데 배를 Eu estou com dor de barriga, mas eu orei para curar essa dor de barriga. 다 받은 걸로 믿어. Então eu tenho que acreditar que eu já recebi a resposta dessa oração, que já foi curada a minha barriga. Então a minha barriga já foi curada ou não foi? 잘 몰라요. Não sabem direito? 대답해 보세요. Respondam. 성경 말씀에 너희가 무엇이 A palavra da Bíblia diz o quê? Por isso vos digo que tudo enquanto em oração pedir, crede e receber, será assim convosco. 배가 아픈데 하나님 배를 Então eu tô com dor de barriga. Então Deus, por favor, cure minha barriga. Depois que eu orei, amém. Eu acredito que o Senhor vai curar minha barriga. Então minha barriga já está curada. 믿으면 Se eu acreditar piamente nisso, então o meu estômago vai estar curado ou não vai? 왜 대답 안 해요? Por que vocês não respondem? 다 해봐요, 여러분. Todos vocês respondam, por favor. Para de querer se desviar. 정확하게 알아야 돼요.
Vocês têm que saber disso exatamente. 여러분이 어느 병에 걸렸든지 무슨 Independente de doença que vocês tenham, independente de problemas que lhes surjam, depois que vocês orarem para Deus, se vocês acreditarem somente que Deus já respondeu essa oração, então vai acontecer dessa forma, porque está escrito na Bíblia. 안 됩니까? Então vai acontecer dessa forma ou não vai? 돼요, 안 돼요? Vai ou não vai? Vai. 왜? Por quê? 하나님이 말씀하셨잖아요. Porque Deus falou. 하나님은 거짓말쟁이 아니잖아요. Deus não é mentiroso. 하나님은 진리시잖아요. Deus é a verdade. 하나님이 말씀하실 무엇이 Deus falou, tudo quanto pedirde em oração, crede que recebeste e será assim convosco. Deus falou isso. 말씀하셨기 때문에 E porque Deus falou isso, 나았습니까? se você crê nisso, tá curado ou não tá? Tá curado. 내가 이제 생각을 한 거예요. Então eu pensei, 하나님 내 배를 낫게 해주시오. 내 배가 다 Deus, cure a minha barriga. Eu acreditei que a minha barriga já estava curada. Então o que eu tinha que fazer? 김치 먹어야 Tinha que comer kimchi. 된장도 먹고 커피도 마시고. Comer tenjang, tomar café. Eu já estava completamente curado. 하는데 왜 김치 Eu gosto tanto de kimchi porque eu não podia comer kimchi, porque eu estava com dor no estômago. Então já que eu estou curado, então eu posso comer tudo, não posso? 그게 이제 문제인가? Mas esse era o problema. 여러분 제 아내가 A minha esposa, ela preparava a mesa de comida. E como a gente sempre tinha visitantes, então sempre, 만 앉아서 밥 먹어본 적이 quase, não tem alguma vez que a gente comeu com só a nossa família. Uma vez só comeu eu e minha esposa. Só uma vez. 우리 둘이 앉아 밥은 너무 이상한 거예요. 우리 Era muito estranho só nós dois estar comendo junto. É muito estranho. 늘 손님이 많기 때문에 Porque a gente sempre tem visitantes. 이젠 우리 Então, 둘만 앉아 밥 먹을 때가 quando... 크게 지금도 기억이 Então só o casal, nós dois ter comido, eu quase não me lembro. Então a minha esposa sempre preparava muita comida. 제 아내는 A minha esposa, 그래놓고 막 남들이 와서 먹는 거 막 그렇게 좋아해요. ela fica muito feliz só de ver os outros comendo bastante. 늘 풍성하게 차려. Então, por isso ela sempre prepara muita comida. 그래서 내가 식사하러 떡 가면 Aí quando eu ia sentar na mesa para comer, então tinha um monte de comida na mesa. E ali no cantinho da mesa, 재수 없이 잡힌 메루치 아니 그 aqueles camarãozinhos infelizes que foram pegos. 2, 3 camarõezinhos desse tamanho. Alguns pozinhos assim de comida. Shoyu e uma papinha de arroz. Essa era a minha comida. E eu comia tudo isso. E ela comeu um monte de coisa. Mas 도 설사가 나는데 eu comia só isso e me dava diarreia. 밥 먹어 속이 상하는 거야. Mas eu comia arroz e me dava azia. 그걸 물이 되다시피 씹어 먹어도 설사. Eu mastigava até virar água na minha boca e mesmo assim eu tinha diarreia. Imagina comer kimchi, imagina comer tenjang, o seu estômago estoura. Problema. 내 생각은 항상 하나님하고 O meu pensamento sempre está contra de Deus. 하나님은 네 다 나았다고 믿어. Deus falou, crê que já está curado. Então você pode comer kimchi, porque você já está curado, não vai ter problema. 나는 그럼 배 터져 죽을 것 같아. Mas eu pensava, não, meu estômago vai estourar. Não, vai estourar. 야, 이거 목사가 하나님 말씀 Nossa. 안 믿을 수도 없고. Era pastor e não podia deixar de acreditar na palavra. Ah, não devia ter orado, era melhor ter aguentado até o final. 이제 내가 하나님을 안 믿는 사람인 거예요, 목사가. Então, um pastor, era uma pessoa que não acreditava na palavra de Deus. Aí eu abri de novo a Bíblia. Aí eu abri Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. Deus, 낫게 해주면 믿겠습니다. eu vou acreditar se o Senhor curar minha barriga. 하나님이 아무 말씀도 안 하세요. 야, E Deus não falou nada. Aí ele falou, tá, então faz do jeito que você quiser. 말씀을 Aí eu abri de novo a palavra. 정확하게 생각을 해봤어요. Aí eu pensei, 내가 이 exatamente, 말씀대로 내 배가 나아 conforme essa palavra, se eu acreditar que eu estou curado dessa minha barriga, então eu posso comer kimchi, tenjang, então eu posso morrer, será que eu vou morrer
com o estômago estourado ou não. 했는데 죽는다면 Se eu morrer dessa forma, então Deus é mentiroso. Deus é 그렇게 trapaceiro. 하면 산다고 했으니까 믿었는데 내가 Mas se ele falou que eu vou viver, então eu vou melhorar. Então veio uma certeza dentro de mim. Não, eu vou ser curado. Eu fechei a Bíblia e fui. Deus, muito obrigado. Eu acredito que o meu estômago já está curado. Eu acredito que o Senhor vai responder a minha oração. Amém. Aleluia. E fui comer. 그 아침에도 막 제 안에 E naquela manhã, a minha esposa fez um monte de comida e lá no cantinho tinha tinha uns camarãozinhos que nem cresceram, só ficaram desse tamanhinho. 장조림하고 Aí umas algas, como é que chama? Shoyu e um mingauzinho de arroz. Só isso pra mim. Aí eu nem olhei pra esse cantinho da mesa. 밥그릇 Aí eu peguei aquela cumbuca de arroz. Depois de 3 meses, pela primeira vez, eu peguei arroz de verdade. Aí eu peguei tenjam, misturei no arroz, a minha boca é grande, enfiei na minha boca. 제 아내가 지나가다 저를 보고 막 A minha esposa estava passando e ela me olhou e ela ficou assustada. 당신 도대체 어쩌려고 그러느냐 Querido, o que você quer fazer da tua vida? 내가 걱정하지 Aí eu, não se preocupe. Eu já estou totalmente curado do meu estômago. 제 아내는 저하고 제 A minha esposa, 듣기 싫어하는 소리가 a coisa que ela mais odeia de escutar de mim, ela não gosta de escutar que eu fale pra ela, você não tem fé. Aí eu só falei pra ela, ela não falou mais nenhuma palavra e foi embora. 밥을 한 그릇을 다 먹었어요. Eu comi uma cumbuca inteira de arroz. Ah, tava tão gostoso. 이제 딱 한 그릇을 먹었는데 Aí eu comi uma cumbuca de arroz. 저는 죄송하지만은 Me desculpem, mas 식사할 때 quando eu como com os visitantes, eu não consigo comer devagar. 전 다 먹은 아직 다른 사람 Eu já comi tudo, mas tem gente que não comeu nem 1/3 da sua comida. 그러니까 손님인데 Por isso, mesmo que seja visita, eu sou dono da casa, então eu tinha que esperar as pessoas na mesa. Mas, o que é isso? O meu estômago começou a doer de novo, minha barriga. Ai, minha barriga. 막 뒤가 바쁜 거예요. Aí a minha traseira começou a ficar ocupada. Desculpa. 도저히 못 견디겠어요. Eu já não conseguia mais aguentar. 죄송합니다. Desculpa, visitas. E fui correndo pro banheiro. 그동안 먹은 게 없는데 아침 E naquele tempo 변소가 나오는 것 같아요. eu não tinha comido nada, mas tudo que eu comi no almoço, na café da manhã, saiu direitinho igual. Diarreia. Ai, minha barriga. Ai, minha barriga. 막 설사하는데 내 마음에서 Então eu tava com diarreia e no meu coração 믿음도 없는 게 무슨 믿음이 있다고 안 ele começou a surgir um pensamento que você fala que tem fé, nem tem fé. Que é isso? Com esse seu estômago você comeu kimchi, comeu tenjang, morre de uma vez. 근데 내 마음 속에 Mas no meu coração, 목사니까 하나님은 porque eu sou 믿잖아요. pastor, eu acredito em Deus, não é? 하나님 믿으면 낫는다 그랬잖아요. 믿으면 된다 그랬잖아요. 난 믿었잖아요. Então, Deus falou, se você acredita, vai acontecer conforme a sua fé. Então, você está curado. Sim, eu estou curado. 나았어. 내 배는 다 나았어. Eu estou curado agora. Minha barriga, meu estômago está curado. Já estou curado. 사단이 내 마음속에 또 이야기해. Mas Satanás novamente falou no meu coração. Se você está curado, por que você está com dor ainda? Por que você está com diarreia? Por que você está com dor? Por que está doendo? Por que está doendo? Por que está doendo? 나만 안 아파야 하잖아요. Então, eu não podia ficar doente. Mas eu estava doente. Eu estava com diarreia. 성경에 뭐라고 돼 있어? Mas a Bíblia diz o quê? 무엇이든 기도 믿음으로. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. Com certeza eu já estou curado. 나았어. Eu estou curado. 나았는데 왜 아파? Eu estou curado, então por que dói? 아파도 나았다고 Por mais que por mais que doa, mas eu já estou curado. Tá doendo, mas eu estou curado. 내 생각은요. O meu pensamento, 도저히 그 위치 김치 못 먹겠고 된장 못 먹겠어. eu nunca poderia comer kimchi nem tenjang. 하나님의 말씀은
Por quê? Mas tem a palavra de Deus. 따라 살았는데 Eu sempre vivi seguindo o meu pensamento. 다시 내 생각 따라 하나님 말씀 믿기로 했어요. Mas aí eu decidi não mais seguir o meu pensamento, mas acreditar na palavra de Deus. 하여튼 설사를 다 했어요. Então eu fiz jarreia de tudo. 빠지고 다리가 Perdi todas as minhas forças e minha perna estava bamba. 근데도 내 마음에 Mas mesmo assim, no meu coração, 내 속에 많은 생각이 떠올라요. começou a surgir muitos pensamentos. 저한테 이야기를 목사님 O médico falou para mim, pastor, o seu estômago, 창호지 문 바를 때 문을 발라놓고 펴지라고 물을 팍 품으면 막 아늑하게 보이듯이 바로 목사님 위장 그렇습니다. então o seu estômago é muito ruim, pastor. 위장이 입에 터질 수가 있어요. O seu estômago pode estourar, pastor. Se estourar, em 24 horas você morre. Não tem cura. 해야 합니다. Pastor, você tem que curar, você tem que tomar cuidado. Então surgiu esses pensamentos. Eu tava com dor de barriga, eu tava com diarreia. 형편으로 막 끌려가는 거예요. Então o meu coração estava sendo conduzido pela situação. Mas 하나님의 말씀은 a palavra de Deus é a verdadeira palavra. Amém? 형편은 그렇지만 A situação é essa. A situação eu estou fazendo diarreia, pela situação eu estou com dor de barriga, 말씀이 mas 아니다. a palavra de Deus não é errada. A palavra de Deus vai acontecer do jeito que foi dita. Eu acreditei. Eu acreditei. 점심 때 E no almoço, eu comi mais um prato de arroz inteiro. 밥 먹고 바로 화장실에 들어갔어요. E depois que eu comi o arroz, eu fui de novo correndo pro banheiro. Aí eu fiz jarreia de tudo. 마음에 딱 안정이 되더라고요. Aí no meu coração eu tive uma segurança. 하나님은 거짓말하는 분이 아니에요. Deus não é um Deus mentiroso. 믿으면 믿은 대로 된다고 내놓은 Ele falou que se crede que receber será assim convosco. Então eu acredito que eu já fui curado. Eu acredito que Deus escutou a minha oração. A barriga já está curada. Embora agora eu faça diarreia, mas isso já foi curado. Isso é só situação. 말씀은 진리야. A palavra de Deus é verdadeira. 나는 그동안에 얼마나 많은 Então, 세월을 내 생각을 가지고 por muito 하나님의 tempo, 말씀을 거스렸고 eu neguei a palavra de 하나님의 Deus. 말씀에 내 생각을 따라 살아왔던 나를 E eu que negou a palavra de Deus e seguiu só meu pensamento, agora em diante, eu não quero mais viver seguindo o meu pensamento. Vivendo ou morrendo, eu quero acreditar na palavra de Deus. 마음을 Eu decidi o meu coração. 그날 저녁에 어떤 형제가 E naquela noite, um irmão, ele me convidou para ir jantar. Por muito tempo atrás, alguns dias antes, ele já tinha me convidado, né? E a gente foi num buffet. 식당에 딱 들어가면서 아이고 나는 E quando eu entrei naquele restaurante, eu pensei, eu tô com dor no estômago, então eu vou tomar só uma papinha, né? Mas aí eu subiu esse pensamento, só que aí, por outro lado veio, não, sua barriga já está completamente curada. E naquela noite eu comi 5 pratos de comida. 식당에 가면 좀 그런 거 Buffet tem isso, né? Desde criança, como eu era pobre, 돈 내놓고 안 먹으면 쏙소리 então, quando alguém paga pra mim, me dá dor no estômago só de... Se eu não comer, vai me dar dor de estômago, de dor de barriga, né? De não ter comido. Então, já que se eu ficar com dor de barriga de qualquer jeito, eu vou ficar com dor de barriga de encher a barriga. Aí eu tava dirigindo o carro, assim, bem molengo. E naquela noite, eu não fiz mais diarreia. 그 이튿날 E aí no dia seguinte, de manhã, 자리에서 일어나서 eu acordei de manhã, 무릎을 꿇고 기도하려고 me ajoelhei e estava orando. 내 배가 다 나은 걸 느꼈어요. E eu pude sentir que o meu estômago estava completamente curado. 시간 만에 딱 Em 24 horas, em um dia, foi curado perfeitamente o meu estômago. 그때부터 위장이 좋아지기 시작했어요. E desde então, o meu estômago começou a ficar bom. Hoje em dia,
Antigamente não podia comer ardido, não podia comer azedo, não podia comer doce, não podia tomar leite, não podia comer farinha, não podia comer melancia. Mas agora eu como muito bem. Eu só não como porque não compro pra mim. Mas agora eu tô com barrigão. Realmente, eu pensei, nossa, hoje eu tenho que parar de comer. Mas quando eu sento na frente da mesa, eu esqueço de tudo. Só penso em comer. Ai, de novo eu comi muito. Ai, eu sempre faço isso. 하나님이 역사하는 선이 있어요. Tem um limite, tem um limite onde Deus pode trabalhar. Eu tenho que passar esse limite do meu pensamento. Eu tenho que jogar fora esse meu pensamento. 여러분이 하나님을 따라가려면 Se vocês quiserem seguir a Deus, se vocês quiserem acreditar em Deus, 오랫동안 사단의 por muito 세계에서 tempo, 살아왔어서 a gente viveu dentro do pensamento de Satanás. 사단은 우리를 어찌든지 간에 E 하나님하고 de qualquer forma, 생각을 끌고 다녀서 Satanás faz com que a gente siga outro caminho longe da palavra de Deus. E se a gente se encontrar com Deus, 안 맞는 거예요. o nosso pensamento é muito diferente da palavra de Deus, do pensamento de Deus. Por isso, quando a gente lê a Bíblia, 인간이 하나님을 만났을 때 quando o ser humano se encontrou com Deus, então a gente pode ver que os dois não combinam em nada. 하나님이 아브라함 보고 Um dia Deus falou para Abraão, 아내 사라에게 a 아들이 sua esposa Sara vai ter um filho. Quando Deus falou isso para Abraão, Abraão falou o quê? Ele riu. 100세 된 사람이 어떻게 자식 Como um homem de 100 anos pode ter um filho? E a Sara que tem 90 anos. 하나님이 내 안에 사라가 어디 있느냐 장막에 나이다. Onde que está 이르니 meu 내 filho? 안에 사라에게 아들이 있으리라. A minha filha já... Então falou para Sara também que ela ia ter filho. Mas eu já cessei o costume das mulheres, o meu senhor já é velho. Como é que eu vou poder ter um filho? A Sara falou. 인간들은 생각하는 O homem, 하나님하고 달라요. cada pedacinho do pensamento do homem é muito diferente do pensamento de Deus. 위인들의 전기를 읽어보면 Quando a gente vê eletricidade, 유명한 뛰어난 사람들은 não, desculpa. 사람들이 생각하는 거 생각이 Quando a gente vê as pessoas famosas desse mundo, né, as pessoas sabem, eles têm um pensamento além da pessoa normal. 사람의 생각을 이해 못하기 Então, uma pessoa poderosa, uma pessoa simples não pode chegar ao pensamento de uma pessoa poderosa. 왜? Por isso, essas pessoas inteligentes sempre foram excluídas. Por quê? As pessoas não conseguem entender o pensamento dela. 장군의 전기를 읽어봤어요. Eu li sobre o capitão Megado. 메가드 장군이 O capitão Megado, 작전을 시작할 때 quando ele criou um plano 나라는 거의 낙동강 para 가까이까지 o nosso país foi expulso pela União Soviética até Tegu. 그때 이제 유엔군들이 들어오고 E naquele tempo entrou o pessoal das Nações Unidas, 빼앗겼더라면 지금 어떻게 됐겠어요? não, da União Soviética, e queria roubar todo o nosso país. Então eles estavam comendo quase toda a Coreia do Sul. E naquele tempo o capitão Megado 250. Então a União Soviética estava subindo, né, a Coreia, e eles com certeza podiam roubar Seul. Mas o capitão Megado, ele falou. 전투하고 올라가면 서울을 찾기는 찾는데 Então se ele subir mais 255 quilômetros, ele vai achar Seul. 어머니들이 피를 흘려야 한다. Então se a gente subir assim, ficar indo atrás deles, muitos jovens vão morrer. 서울을 찾는 방법이 뭐냐? Qual é o jeito de proteger Seul sem derramar muito sangue? Então é atacar pelo mar. 메가드 장군은 한국전을 마치고 O 여유롭게 옷을 벗고 Megado, 남은 노후를 편안하게 살려고 esse capitão, 계획하고 있었는데 ele estava planejando vencer de uma forma fácil. 현재 방법으로 위로 저 서울을 펼쳐 올라가는 거는 Então atacar, né, subindo por trás, pode ser uma coisa 굉장히 많은 사람들이
pode ser uma coisa mais segura, mas muitos jovens teriam que derramar sangue. Mas esse capitão Megadu, ele pensou, 안전하게 내 노후를 마쳐 평안에 살기 위하여 então para viver pela minha segurança, eu vou ter que derramar o sangue de muitas pessoas. Eu não posso fazer isso. Então, sem derramar sangue, para poder cuidar Seul, como é que a gente faz? A gente tem que entrar pela costa de Incheon. Se a gente entrar pela costa de Incheon, isso era muito inseguro para eles. Tinha muitos carros. Incheon, os soldados, como é que podiam subir ali? Não tinha para onde fugir, porque atrás era mar, né? Então era uma coisa muito perigosa. Muitas pessoas falaram, não conseguiram entender esse capitão Megado. Por que você quer fazer dessa forma tão perigosa? Isso é uma coisa muito que não faz sentido. Essa costa de Incheon, aquele lugar tão grande, é como se suicidar, não pode fazer isso. Aí um capitão falou, um outro, não tinha nenhuma outra pessoa que podia aceitar o pensamento desse capitão. Então até as fontes mais altas não estavam aceitando esse plano desse capitão. Somente esse capitão Megadu, ele estava concordando com esse plano. Mas todas as outras pessoas estavam contra esse plano. Então, nos Estados Unidos, os Estados Unidos eles deram aprovação para esse plano. Eles não aprovaram, rejeitaram. Aí, no final, os Estados Unidos falou, aí eles falaram, então vamos fazer assim, o plano pela costa de Incheon. Aí eles fizeram esse plano e todos os outros capitães falaram, não, isso é muito inseguro, isso não pode, isso não é seguro. Aí depois... Aí ele falou assim, eu agradeço muito pela aprovação de vocês. Aí todo mundo assustou. Quem foi que aprovou? Aí ele falou, é por isso que eu quero com que a gente possa lutar por essa costa. Porque todo mundo, até o inimigo não pensa nisso. Todo mundo pensa que isso é uma loucura. Porque todo mundo acha isso uma loucura, eu vou agir dessa forma. Então, dentre nós, há muitos espias. Com certeza vão espalhar que a gente vai atacar por ali. Eles vão pensar igual a nós. Então, se for, até uma criança não ia atacar por essa costa de Incheon. 다른 함흥적으로 상륙작전 안 하고 거짓말을 흘러내는 걸 거다. 거짓 증거를 흘러내는 걸 거다. Então, por mais que vaze essa nossa estratégia de atacar pela costa de Incheon, eles vão falar, não, isso é mentira, essa história é mentira. Então, por isso que a gente tem que atacar pela costa de Incheon. Então, todo mundo ficou contra. Então, todo mundo viu isso e ficou quieto. Sempre uma pessoa que pensa além das outras pessoas, ela tem um pensamento diferente das pessoas normais. Estimados amigos, eu não estou desprezando a vocês. Todos os seres humanos só pensam no seu pensamento como centro de tudo. As pessoas estão tão perdidas dentro do seu pensamento que elas não conseguem pensar em outra coisa. Dentro desse pensamento, porque Satanás está trabalhando, esse pensamento sempre acaba se tornando o contrário da palavra de Deus. Hoje também, se vocês quiserem entrar na fé,
Satanás colocou pensamento em vocês. E esse pensamento sempre faz vocês irem pelo lado contrário da palavra de Deus. 10년, 40년 신앙생활도 성경 Por 30, 40 anos tendo a vida de fé, por mais... mas a palavra é assim, o pensamento é assim. Então sempre fica no meio de uma forma equilibrada para os dois lados. Então nunca consegue decidir pelo lado da fé. 사랑하는 여러분, Estimados amigos, 하나님의 말씀은 a palavra de Deus 말씀. é a palavra de Deus. 그래서 Por isso, 여러분의 생각에 no pensamento de vocês, 하나님을 따라가는 게 아니고 vocês não podem concordar com o seu pensamento e assim seguir a palavra de Deus. 이렇지만 Embora os seus pensamentos sejam esse, 이렇다고 할 때 mas a palavra de Deus, ela é assim. Então eu tenho que jogar fora o meu pensamento e eu tenho que seguir a palavra de Deus. 사람입니다. Essa pessoa é uma pessoa que acredita em Deus. Amém? 그 사람이 하나님의 사람. Essa pessoa é uma pessoa de Deus. 그렇게 됐을 때 Quando acontece isso, 여러분 속에 dentro de vocês, 하시는 것입니다. Deus vai começar a trabalhar dentro de vocês. 둘째 아들이 O segundo filho, 돌아가려고 하니까 ele queria voltar para o pai, 아버지가 나를 사랑 안 하실 거야. mas o pai não me ama. O pai me odeia. 내가 많은 재산을 다 당긴하고 Eu já gastei todos os bens do meu pai. Se eu voltar como mendigo, meu pai vai me expulsar. Esse é o pensamento do filho. 아버지 마음은 돌아와. Mas o coração do pai, volta, volta. Esse é o coração do pai. 둘째 아들이 돌아갔을 때 그때 비로소 아버지 Quando o segundo filho voltou para casa, ele podia saber o coração do pai, mas antes disso ele não podia saber. É assim. É assim. 그래서 여러분 Por isso, pessoal, a vida de fé, 마음을 따라서 마음에 맞아서 하는 건 누구든지 잘해요. qualquer pessoa que puder concordar com... Se a palavra de Deus concorda com o seu pensamento e segue, então qualquer um pode ter a vida de fé. Quando eu quero ofertar, eu oferto. Quando eu quero trabalhar pela igreja, eu trabalho. Então é muito fácil assim. É muito... Mas e quando não concorda com o seu coração? 말씀 여러분 생각하고 다를 때 Quando a palavra de Deus é diferente do seu pensamento, quando o caminho de Deus é diferente do seu caminho, 이제 nesse momento, 믿음의 사람들은 as pessoas de fé 생각을 버리고 하나님의 말씀을 jogam fora o seu pensamento e seguem a palavra de Deus. Mas as pessoas que não são pessoas de fé seguem seu pensamento, 신앙이 por isso 되어지는 거예요. que a vida de fé acaba não dando certo. 저는 제가 여비가 없을 때 Quando eu não tinha dinheiro para o ônibus, 날 주님께서 기도해서 eu orei para Deus naquele dia. 그 차에서 태우 가져가는 그 여비 Aquele dinheiro que eu precisava para pegar o ônibus. 모르겠지만 Eu não sei se são R$4, né? Mas aquele pequeno dinheiro, 이라는 걸 내 삶 com certeza eu pude ver Deus vivo trabalhando na minha vida. Desde aquele tempo, eu não segui mais o meu pensamento, mas eu, pela fé na palavra de Deus, certamente 내 삶 속에 이런 Deus, conforme a sua palavra, Ele trabalhou na minha vida. 하나님이 오늘 아침 여러분 E esse Deus, hoje de manhã, cada um de vocês, Ele deseja trabalhar em cada um de vocês. Por isso, 여러분 축복하시 일하시기 위하여 para que Deus possa abençoar vocês, 생각에 맞고 vocês, por mais que seus pensamentos estejam corretos, vocês não têm que seguir seu pensamento correto e seus bons caminhos. 여러분 생각을 Por mais que a palavra seja o contrário do seu pensamento, você tem que deixar o seu pensamento e vocês têm que seguir a palavra de Deus. Essa pessoa é uma pessoa de fé. E quando você se torna nessa pessoa, a sua vida, cada canto da sua vida, Deus vai estar vivo trabalhando. Eu acredito nisso. Amém? Amém? 성경을 Vejam a Bíblia. 하나님이 언제 역사하십니까? Quando que Deus trabalha? 예수님께서 갈릴리 가나 혼인잔치 집에 갔습니다. Jesus Cristo foi para as bodas de Caná da Galileia, faltou vinho. 하인들에게 말씀하셨습니다. Deus falou para os serventes, 물을 채우라.
Enchei de água 6 talhas de pedra. 하인들이 항아리에 물을 채우는 거야. 뭐 얼마든지 채우죠. 하인들 아니면. Então, os serventes, eles podiam encher a qualquer momento, né, as talhas de pedra com água, porque esse é o trabalho dos serventes. 연회장에게 갖다 주어라. Agora levai ao mestre-sala. 하인들이 기가 막히네. Realmente, os serventes ficaram assustados. Que? Levar isso para o mestre-sala? 물인데. Mas isso é água pura. 갑자기 샘물 퍼다 부었는데. Eu coloquei água pura dentro disso. 그러면 샘물인데 이걸 Com certeza, isso é água pura. Como assim levar isso para o mestre-sala? 자기 생각을 따라가는 사람 절대 샘물. As pessoas que seguem seu pensamento jamais poderiam levar esse vinho para o mestre-sala. 나중에 난 매 맞으라고. Ah, porque depois eu vou levar... o mestre-sala pediu vinho, eu vou levar água para ele e depois eu vou apanhar. Ele é mestre-sala. 이게 포도 줍니까? Como isso é vinho? 부었습니다. 보세요. Eu coloquei água, isso é água. Isso, como é que isso pode ser vinho? Isso é água, isso daqui não é vinho. O pensamento do homem é assim. 하인들은 Os serventes, 흘린 걸 자기가 샘물을 갖다 부어줬어요. com certeza, ele tem certeza que ele colocou água, ele viu que era água. Mas porque Jesus Cristo falou que aquilo era vinho, 생각을 끄지 않으면 예수님 se não quebrar o seu pensamento, se não quebrasse o seu pensamento, então eles não poderiam seguir a palavra de Jesus. Então, como servo, eles tinham que quebrar seu coração. Então, Maria falou que tudo que ele vos disser, fazei. 무슨 말씀하시는지 그대로. Então, tudo que ele vos disser, fazei. 하인들은 자기 생각엔 분명히 물인데 Então, no pensamento dos serventes, aquilo era água. Mas, seguindo a palavra de Jesus, quando eles colocaram aquilo era vinho. Então, o que é isso? 생각이 아니야. Não o meu pensamento, mas eles seguiram não o pensamento deles, mas sim a palavra de Deus. 오늘 읽은 말씀에서 Hoje, a palavra de João capítulo 5 que nós lemos, tinha um enfermo, havia 38 anos, deitado no tanque de Betesda. 일어나 내 자신 Jesus Cristo falou para aquele enfermo, levanta-te, toma o teu leito e anda. 아무 생각 없는 사람은 그렇게 할 수 있지만 생각하는 Uma pessoa sem pensamento pode fazer isso, mas uma pessoa que pensa, como assim que eu vou andar? 내가 걸어갈 수 있다면 뭐 하려고 누기 누워 있지? Se eu pudesse andar, por que você acha que eu ia estar deitado aqui? 할 때 내가 들어가려고 한 사람이 먼저 들어가. Eu queria entrar na água outra vez no tanque, mas eu não conseguia, eu não consigo andar. Eu não posso me mexer. 몰랐어요. A minha perna está ressequida. 오래됐어요 벌써. Eu já estou há muito tempo, há quantos anos que eu estou deitado aqui, eu não consigo. 38년 된 병자의 자기 마음입니다. Esse é o coração do enfermo havia 38 anos. 만일에 38년 된 병자가 자기 마음을 Se por acaso o enfermo havia 38 anos seguisse o seu coração, 예수님이 걸어가라고 하시지만 embora Jesus Cristo diga para eu levantar e andar, se eu pudesse levantar e andar ia ser tão bom. Eu ia dançar. Porém, eu não posso andar. 자기 생각을 따라갔다면 Ele, se ele tivesse seguido o pensamento dele, não poderia ter surgido o trabalho da cura. Mas aquele doente, 8년 동안 병소에 por 38 anos, ele estava sofrendo dentro da doença. Então, ele foi completamente destruído. 걸어갈 수 없는 No pensamento dele, ele não podia andar. 내 마음에서 걸어가라고 Mas no coração de Jesus Cristo, porque ele falou para andar. 자기 힘이 아니고 말씀 Então, não a força dele, mas pelo trabalho da palavra, ele pôde se levantar. E naquele momento, o trabalho pôde aparecer. 사랑하는 여러분. Estimados amigos, 오늘 아침 우리는 hoje de manhã nós, 내 생각하고 o meu pensamento e a palavra de Deus, nós estamos falando sobre essa diferença. 38년 된 병자가 O enfermo havia 38 anos. 버리고 Ele jogou fora o pensamento dele 예수님 말 따르기 위하여 e para seguir a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ele recebeu treinamento por 38 anos. 먹고 싶어도 Ele queria comer tangsuyok. Então as pessoas que passavam, se jogasse um hot dog para eles, ele tinha que comer um cachorro quente. 못 하는데 Então ele estava deitado, ele não podia nem comer. E às vezes ele ficava o dia inteiro 물도 떠다 주고 só comendo cenoura. Ninguém dava água para ele, mas ele só podia comer cenoura, porque só davam cenoura para ele. Deitado, uma pessoa que não pode nem andar. Ele era uma pessoa que somente ficava com a mão estendida para as pessoas.
Ah, será que ele podia falar, me dá um macarrão, me dá um 탕수육? 다 무너져 버린 거예요. Porque todo o pensamento dele foi quebrado. 그렇기 때문에 Por causa disso, 자기 생각을 따라 사는 게 아니라 ele já não vivia seguindo o seu pensamento, mas ele podia seguir a palavra de Deus. 가늠한 여자도 그렇지. A mulher adúltera também. 자기가 간음을 해도 Por mais que ela tenha adulterado, até ela ser pega, ela tinha orgulho, tinha honra, mas quando ela foi arrastada para ser apedrejada, o coração dela abaixou completamente. 십자가에 못 박혀 죽어요. O malfeitor que foi crucificado, o homem atacado por salteadores, todas essas pessoas numa grande dificuldade, o coração que foi completamente quebrantado, quando não o seu coração, mas quando pôde aceitar a palavra de Jesus, Deus começou a trabalhar. Deus, Ele nos ama. E para nos conceder a sua graça, 하나님은 우리 속에 우리 생각을 버리고 Ele faz com que a gente jogue o pensamento fora, embora seja uma palavra que a gente não consiga aceitar, mas Ele 만들어가고 está nos transformando em pessoas que possam aceitar a palavra de Deus. Por isso, o enfermo havia 38 anos. Os serventes das bodas de Caná da Galileia, assim como eles, não o pensamento deles. 분명히 안 되는데 주님의 Com certeza, pelo pensamento deles não dava, mas eles, quando seguiram a palavra do Senhor, Deus começou a trabalhar. 제게도 하나님 역사하신 역사가 참 많은데 Dentro da minha vida também tem muitos trabalhos de Deus. 제 속에 Eu também 내 자신을 믿는 마음을 가지고 살았는데 vivia acreditando no meu pensamento, mas cada vez que eu aceitava o coração de Deus era muito diferente do meu. 앞에 주저하면서 내 생각을 Então, 따를 것인가 말씀을 주저하다가 vocês ficam em dúvida, será que eu sigo a palavra ou o meu pensamento? Mas quando vocês seguem a palavra de Deus, a cada vez que acontece isso, o trabalho de Deus pode aparecer. 지금 여러분 Hoje de manhã, 모두 지금까지 내 속에 있는 모든 생각을 비우십시오. que vocês esvaziem completamente todos os seus pensamentos. Esse pensamento foi Satanás quem me deu, porque esse pensamento é completamente contrário do de Deus. Eu tenho que esvaziar esse meu pensamento e, por favor, aceitem a palavra de Deus. Quando vocês chegarem nesse ponto, todos vocês 놀라운 역사가 poderão ver impressionantes trabalhos de Deus. Deus não mente. 이 약속의 말씀이 보증해 주고 있습니다. 그래서 Deus 여러분 está 모두가 trabalhando. 그 하나님의 능력을 경험하고 Que todos vocês possam experimentar o poder de Deus. Que vocês possam, através da palavra, receber o perdão dos pecados e nascer de novo. E que possam ter uma vida abençoada junto de Deus. Por 40 anos eu 내 생각을 버리고 abandonei meus pensamentos fora e segui a palavra de Deus. Em cada 10.000 dificuldades, Deus trabalhou e concedeu o seu poder. 복되고 행복한 삶을 Foi muito abençoado